Bem, aqui é o professor Luiz, professor de Química, e a gente vai começar o conteúdo do segundo ano do ensino médio, que é o assunto de soluções, e dar alguns avisos com relação à disciplina de Química, né? Tem esse momento que a gente vai ter aulas remotas, e você pode acompanhar pelo YouTube, ou pelo Instagram, pelo site ou pelo Class, né? E eu vou ter também o material em PDF e o podcast, para você complementar os seus estudos sobre soluções. No segundo ano do ensino médio, a gente tem a parte da química que trabalha equações, a parte da química que trabalha com fórmulas, é a parte da química que vai ter cálculo para fazer. Então, você que tem alguma dificuldade em matemática, você vai ter que pegar essa dificuldade e trazer para a química, né? Você vai ter que rever algumas equações, né? Algumas operações matemáticas para a gente usar aqui na disciplina de química. E basicamente é aplicar equações, não tem muita complexidade nas equações de química, mas a gente vai trabalhar matemática aí, tá? Então, o primeiro conteúdo que a gente vai ver já tem algumas equações para a gente estudar e entender, que é o assunto de soluções. Nas soluções, a gente tem a parte de concentrações, que a gente vai calcular as concentrações das substâncias, tá? Então, nessa parte de soluções, eu vou ter que calcular a concentração, vou ter que interpretar um gráfico, tudo isso a gente tem aqui nessa parte inicial de química. Bem, o estudo de soluções está dentro do estudo de dispersões. É quando eu tenho uma substância dissolvida na outra, né? Eu posso ter, por exemplo, água e álcool, água e açúcar. Isso são exemplos de soluções. São misturas homogêneas em que eu consigo identificar uma fase em que uma substância está dissolvida na outra. No caso da água com álcool, o álcool ele está dissolvido na água. No caso da água e açúcar, o açúcar está dissolvido na água. Então, as soluções, que é parte do estudo das dispersões, são sistemas nos quais uma substância está disseminada sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância. A primeira substância é chamada de soluto, que é a substância que está dissolvida na outra. A outra substância é chamada de solvente. Tá? As soluções, ou melhor, nas dispersões, a gente tem três nomes. Tem as soluções verdadeiras, que é o nosso objeto de estudo, as soluções coloidais e as suspensões. As verdadeiras, o que vai diferenciar das outras é o tamanho da partícula. O tamanho é muito pequeno em relação às outras. As soluções verdadeiras são aquelas onde o tamanho das partículas dispersas são muito pequenos. Já nas soluções coloidais, não. Já o tamanho pode variar e as suspensões onde tem a partícula maior. Tá? Soluções são misturas homogêneas em que uma substância ela vai estar dissolvida na outra, né? Aqui eu vou ter uma substância dissolvida na outra. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, né? Pode ter água, álcool e açúcar, né? Mas normalmente ele vem apenas com duas substâncias, uma que dissolve e a outra que é dissolvida. O soluto é a substância que vai ser dissolvida. O solvente é a substância que dissolve o soluto. Normalmente o solvente é a água. A água é o solvente universal. O soluto ele pode mudar. Pode ser o álcool, pode ser o açúcar, pode ser o sal. Nessa referência que eu peguei, ele diz que o soluto normalmente ele vem em menor quantidade, tá? Mas é ele que vai ser dissolvido pelo solvente. E o solvente ele está em maior quantidade. Normalmente o solvente a gente calcula, é dado dele o volume, enquanto o soluto normalmente é dado a massa, mas nada impede que eu possa trocar a massa para calcular o solvente e o volume para calcular o soluto, mas normalmente isso não acontece. Então o soluto é aquele que vai ser dissolvido e solvente é aquele que dissolve. Exemplos de soluções: água e sal é uma mistura homogênea, água e açúcar é uma mistura homogênea. Aqui eu vou ter líquido e sólido, líquido e sólido. Aqui eu tenho gasoso, né? A atmosférica é uma mistura homogênea gasosa. E ligas metálicas, né? Aço, liga de ferro, são exemplos de misturas sólidas.
Coeficiente de solubilidade. Para uma substância se dissolver na outra, ela tem que ter uma solubilidade, né? Tem que ser solúvel na outra. Coeficiente de solubilidade, o grau de solubilidade, é uma medida para identificar essa quantidade de soluto que vai se dissolver no solvente. Tá? Então, coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade é a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão. Né? E o que ele está falando é o coeficiente de solubilidade é um valor numérico que indica quanto de soluto vai estar dissolvido no solvente. Normalmente o solvente é a água, tá? Em certas condições de temperatura e pressão. A regra para a solubilidade é a seguinte: uma substância polar tende a se dissolver numa substância polar. Uma substância polar se dissolve numa substância apolar. É o caso, por exemplo, da água e sal. O sal é uma substância polar. O sal é uma substância polar. Ele vai se dissolver em outra substância polar. No caso, a água também é uma substância polar. Então, a água, ela é uma substância polar. Essa questão do polar e polar é lá no primeiro ano que a gente estudou, que é a questão da ligação covalente polar. A água ela é polar, o sal é polar. O que é uma substância polar? É aquela que forma polos, positivo e negativo, tá? Ela tem um momento de polo aí. Também é polar. Qual é a substância apolar? Gasolina, substâncias orgânicas, ela não tem polos. Então, se eu pegar a gasolina e colocar na água, não vai dissolver. Então, a gasolina que é apolar, ela não vai se dissolver nem na água, nem no sal. Tá? Não vai se juntar não, os dois. Não. Para se juntar, a gasolina teria que se unir com outra substância polar. Tá? Normalmente substâncias orgânicas. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o álcool. O álcool é um caso curioso que ele é polar e apolar. Tem um momento polar, tem uma parte que é apolar. Então o álcool ele se dissolve na gasolina e o álcool se dissolve na água, porque ele tem essas duas características de ser polar e apolar ao mesmo tempo. Como eu falei, as substâncias orgânicas elas são as substâncias apolares. Normalmente elas são apolares. Elas só vão se dissolver em substâncias apolares. E as inorgânicas normalmente elas são polares, que é o caso da água, que é o caso do sal de cozinha, tá? Então, o coeficiente de solubilidade, ou grau de solubilidade, é um valor, né? Aqui tem dizendo o valor, que ele vai dizer a quantidade da substância que vai ser dissolvida na outra. No caso aqui, normalmente é a água que vai ser o solvente. Então, no caso do NaCl, eu vou ter 357 gramas que vão estar dissolvidos na água por litro. Tá? Esse G/L é uma unidade de concentração. Se eu colocar 358, não vai dissolver esse 1 grama a mais. Tá? Ele dissolve até essa quantidade. Passou disso, já não dissolve mais. Quando isso acontece, eu saber quanto passou e quanto está na medida, eu tenho aqui a questão do soluções saturadas, soluções insaturadas e soluções supersaturadas, tá? Quando o coeficiente de solubilidade ele é nulo, ele é muito baixo, a gente diz que a substância é insolúvel, que é o caso do cloreto de prata, cujo coeficiente de solubilidade na água é 0,01, ele é insolúvel praticamente. E no caso dos líquidos é immiscíveis, que é o caso da água com óleo. Então, quando esse coeficiente de solubilidade ele é muito baixo, próximo de zero, ou ele é insolúvel ou ele é immiscível, não se mistura. E aqui a gente chega na parte que eu estava falando, que é a parte de soluções saturadas, soluções supersaturadas e insaturadas. Quando é que uma substância é não saturada ou insaturada? Quando ela contém menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente. Né? Então, é aquele caso do sal de cozinha que é 357. Se eu colocar 300, ele vai ser insaturado, né? Ele vai dissolver tudo. Quando ele atinge o valor, se eu colocar 357, ele é supersaturado, ou melhor, saturado. Se eu colocar 358, aí já passa o coeficiente, aí a substância é supersaturada. Tá? Então eu tenho que saber classificar as soluções de acordo com o coeficiente. Tá? Essa parte aqui é a parte mais simples, que é quando você classifica as soluções de acordo com o coeficiente de solubilidade. Então aqui, para
exemplificar, para mostrar uma figura, eu adiciono um soluto no solvente e quando tudo se dissolve, eu tenho uma solução insaturada. Quando atinge coeficiente, ela está saturada. E quando está supersaturada, ele já vai formar ele já vai não dissolver mais o soluto, tá? Esse aqui é chamado de copo de fundo, ou melhor, corpo de fundo ou corpo de chão, que é a quantidade que não vai se dissolver. Solução saturada é quando atinge o valor, tá? Ele dissolve até aquele valor, passou um pouquinho, já não começa nada, já não dissolve. Quando passa, já começa a formar desse jeito aqui, já começa a precipitar, né? A precipitação. Esse coeficiente de solubilidade normalmente é representado por gráfico. Quando está na linha, quer dizer que a solução é saturada. Quando está abaixo, é insaturada. E quando passou da linha, que é essa parte aqui em branco, é supersaturada, quer dizer que a quantidade não vai dissolver mais. Então, esse gráfico me diz 3 informações. Se a substância ela é saturada, insaturada ou supersaturada. Tá? E aqui tem a tabela da temperatura e a relação da quantidade de gramas que pode dissolver. Com o aumento da temperatura, essa substância aqui ela vai se tornar mais solúvel. Normalmente isso acontece, mas não é regra geral. Tá? Quando você aumenta a temperatura, a solubilidade tende a aumentar, que é o caso aqui dessa substância. Tá? Então a gente finaliza essa primeira aula introdutória. Falamos sobre soluções, sobre coeficiente de solubilidade e também a gente falou das classificações das soluções de acordo com o coeficiente de solubilidade, que é insaturada, saturada e supersaturada. Tá? Na próxima aula a gente introduz a parte de concentrações, a gente vai ver a concentração comum e vai começar a parte de cálculo, né? Então a gente vai ver o estudo aí das equações. Aqui está o Instagram para você tirar dúvidas, o YouTube você pode seguir, o e-mail e também eu tenho o site para você baixar o material e assistir videoaulas e também ouvir lá o podcast para você compreender o assunto que a gente está apresentando aqui. Tá? Então a próxima aula e valeu!